Fala, meus queridos alunos do curso técnico em biotecnologia, integrado ao ensino médio. Esta é a disciplina de biologia molecular e na aula de hoje nós estaremos falando sobre as técnicas de extração de DNA. Essa é a nossa aula de número 9. Desde já eu convido a você a pegar a sua apostila e acompanhar conosco essa importante aula. Bom, por que se extrair DNA de diferentes amostras? Quando se deseja manipular o DNA, seja ele bacteriano, de fungo, tecido vegetal ou animal, é necessário, antes dessa manipulação, a realização do procedimento de extração dessa amostra biológica, o procedimento de extração do DNA. Então, por exemplo, quando você deseja fazer uma reação em cadeia da polimerase, uma PCR, é necessário você ter o DNA purificado, independente da amostra que você está trabalhando. A mesma coisa se você quiser fazer uma análise genética dessa amostra através do sequenciamento. Então, é necessário você primeiro obter o DNA para que você possa amplificar ele por PCR ou determinar sua sequência, por exemplo, através de sequenciamentos, ok? Então, é muito importante termos o DNA purificado. Bom, e o que são as chamadas amostras biológicas? São todos os materiais que contêm informação genética, que tenha DNA ou RNA, e seja capaz de autorreprodução ou de ser reproduzido em sistema biológico. Inclui aqui organismos cultiváveis ou não, ou mesmo parte desses organismos. Então, por exemplo, uma bactéria seria uma amostra biológica. Uma amostra de catarro, por exemplo, de um paciente com alguma doença viral, também seria uma amostra biológica. Uma parte de um tecido, de uma planta, por exemplo, também é uma amostra biológica. Considerando que tenha material genético, DNA ou RNA, sendo capaz de autorreproduzir ou de ser produzido em um sistema biológico, nós consideramos amostra biológica. E aí tem as bactérias, os fungos, as leveduras, os protozoários, as células humanas, animais, vegetais, partes replicáveis de células, como bibliotecas genômicas, plasmídios, vírus e fragmentos de DNA clonados, e também os príons, que apesar de não ter informação genética, podem transformar proteínas do hospedeiro em novas proteínas priônicas, então ele tem uma capacidade de reprodução, ok? Bom, e o que seria as amostras biológicas humanas? A definição da Anvisa, a RDC 20, é tecido ou fluido constituinte do organismo humano, tal como excrementos, fluidos corporais, células, tecidos, órgãos ou outros fluidos de origem humana ou isolada a partir desses. A amostra biológica humana tem que ser considerada sempre infecciosa, porque junto a essa amostra biológica pode conter também um agente infeccioso, um vírus, um fungo, uma bactéria que possa causar uma doença. Então, toda vez que você trabalha com a amostra humana, amostra biológica humana, você deve considerá-la infecciosa por conta disso, ok? Por conta da possibilidade dessa amostra estar carregando o agente infeccioso. Bom, e quem são esses agentes infecciosos? São micro-organismos capazes de invadir um hospedeiro susceptível e efetuar pelo menos uma parte do seu ciclo de vida dentro deste, o que com frequência resulta em uma doença. Quais são as classes de micro-organismos mais frequentes? As bactérias, os fungos, os vírus, os protozoários também, e alguns outros, como os metazoários, as rickétsias, ok? São exemplos de micro-organismos biológicos ou agentes de risco biológico, ok? Bom, professor, a nossa aula é aula sobre extração de DNA. Por que o senhor está falando sobre riscos biológicos de manipular amostras biológicas? Porque é extremamente importante, antes de fazer qualquer procedimento laboratorial,
antes que você manipule a amostra, que você compreenda os riscos biológicos e consiga entender que nós estamos expostos a esses riscos, mesmo que riscos baixos de classe 1, até mesmo riscos altos de classe 4, por exemplo, quando você entra no laboratório. Para mexer com a amostra biológica, você deve considerar que é uma atividade de risco. Por isso que você deve conhecer o que é a amostra biológica, o que é a amostra infectante e quais são os micro-organismos e seus respectivos grupos de risco, ok? Então, por isso que nós estamos falando disso na introdução dessa aula. Bom, com base no risco à saúde humana, os micro-organismos eles podem ser classificados em 4 grupos. Os de risco 1 são aqueles que têm nenhum ou baixo risco individual ou coletivo. Por exemplo, os Lactobacillus casei, que provavelmente não causam doenças. Então, são micro-organismos que são comuns ao nosso dia a dia e que provavelmente não causam doença. Um exemplo aqui, o Lactobacillus casei, que está nas bebidas fermentadas, nas bebidas lácteas. Então, manipular esse lactobacilo no laboratório considera-se um risco muito baixo de contaminação, tanto individual quanto coletivo, porque ele provavelmente não causa doença. No risco 2, já temos os agentes de risco moderado, individual moderado ou de coletivo baixo. Por exemplo, Clostridium tetani, o herpes vírus, a Candida albicans, o plasmódio, né? São organismos que têm um risco individual moderado, a pessoa pode se contaminar no laboratório, pode desenvolver uma doença, entretanto, tem uma capacidade de propagação muito limitada, não é? Então, por exemplo, o plasmódio, manipulando o plasmódio, o indivíduo no laboratório pode se contaminar e vir até a doença causada pelo plasmódio. Mas, dificilmente ele vai transmitir essa doença ou propagar essa doença ao sair do laboratório. Por quê? Porque depende de vetor, depende de outros fatores, não somente dele. Já o risco 3 são os organismos de alto risco individual, mas baixo risco coletivo. Então, por exemplo, o Bacillus anthracis, o HIV, o vírus, né? A febre amarela, a histoplasma e o Trypanosoma cruzi. São micro-organismos que têm um alto risco individual, causam uma alta chance de infecção e também causam doenças graves. Entretanto, o contágio não existe entre pessoa. Entretanto, o risco, né, no caso de transmissão coletiva, é mínima, porque o contágio pessoa em pessoa, neste caso aqui, está reduzido. Então, alto risco individual, só que o risco coletivo baixo. E aí entramos no risco 4, que é alto risco individual e também alto risco coletivo. São doenças que causam micro-organismos que causam doenças graves, que têm um contágio alto pessoa a pessoa, e nem sempre está disponível medicação adequada. Por exemplo, o ebola é um vírus, né, juntamente com o arenavírus, são vírus que têm alto contágio, já que eles podem ser transmitidos pelo ar, entretanto, e também não tem um tratamento específico. Por isso, só podem ser manipulados em laboratórios de nível 4, ok? Então, quando formos trabalhar no próximo ano alguma prática laboratorial em outras disciplinas ou mesmo através de cursos, trabalharemos com os agentes de risco do grupo 1 e também do grupo 2, tá bom? Muito dificilmente sairemos aqui desse grupo de risco. Principalmente ficamos aqui no grupo 1, considerando o nível de segurança dos nossos laboratórios. Bom, então a primeira pergunta é como ocorre a classificação de micro-organismos com base no risco. E cite exemplo dos micro-organismos e os seus grupos. Para manipular, obviamente, esses micro-organismos,
é necessário ter ambientes, instalações laboratoriais adequadas, né? Então, o laboratório ele deve suprir de condições adequadas para a execução das práticas, né? Então, o laboratório ele precisa ter equipamentos de proteção coletiva, não é? Equipamentos de contenção. Além disso, o laboratório ele deve ter, e no nosso caso possui, né? Cabine de segurança biológica, chuveiros de segurança com lava-óleos, autoclave, microincineradores de alça, garrafas com tampa de rosca, tudo isso faz parte dos equipamentos de proteção coletiva. E, além disso, cada manipulador da amostra precisa ter jaleco, luva, touca, máscara, certo? E, preferencialmente, também propé. Desta forma, o experimentador, quem está executando a prática, tem segurança da contaminação, não é? Ok? Então, trabalhando dentro de um laboratório que tem equipamentos de proteção coletiva e estando devidamente paramentado com os equipamentos de proteção individual, os riscos de contaminação com amostras biológicas reduz bastante. Bom, considerando agora que nós já entendemos o que é amostra biológica, entendemos o que é agente infectante e as suas classificações por risco, voltamos ao que é de interesse da nossa aula, que é a técnica de extração de DNA. Bom, a primeira coisa que nós temos na técnica, obviamente, é a obtenção da amostra, né? Então, essa amostra ela pode vir de diferentes formas, de diferentes lugares. Pode ser uma amostra de tecido animal, pode ser uma amostra de tecido vegetal, pode ser uma amostra microbiológica, como uma bactéria, um fungo, um protozoário. Pode ser uma amostra que possivelmente tem DNA viral, enfim. Chegando essa amostra no laboratório, é necessário armazená-la. E aí existem diferentes dispositivos para armazenamento de amostra biológica. A começar o refrigerador, que vai de 0 a 15 graus. É um refrigerador comum. Aquele que você vê em distribuidoras de bebidas, por exemplo, né? É muito parecido. Olha, ele vai de 0 a 15 graus, tem prateleiras. Esses refrigeradores, eles são utilizados para o armazenamento temporário da amostra, assim que ela chega no laboratório. Imagina que você acabou de obter uma amostra biológica de sangue e que você vai processar ainda dentro da mesma semana. Então, você poderia mantê-la dentro do refrigerador, ok? Aí, depois dos refrigeradores, nós temos aqui os freezer. Olha só, a temperatura já cai para menos 10 a menos 30 graus Celsius. Então, são condições melhores de temperatura, temperaturas mais baixas. Nessas temperaturas, as enzimas elas perdem a sua função, né? Por conta da temperatura, ok? Então, você consegue armazenar melhor amostras biológicas sensíveis à degradação por enzimas ou micro-organismos também. Então, essa é uma temperatura muito importante, geralmente utilizada para amostras que contenham DNA, que não seja muito sensível e que você vai trabalhar aí dentro do período de semana para meses, ok? Então, dentro de um mês, não tem problema você deixar a amostra dentro do freezer, certo? Agora nós chegamos no Ultra Freezer, que é um freezer que chega de menos 40 a menos 86 graus Celsius. Se você está trabalhando com amostra já de DNA, não é? Chegou o DNA já purificado ou pré-processado, ou se você está trabalhando com uma amostra que é uma biblioteca de genes, aí você precisa condicionar melhor num equipamento que vai manter temperaturas baixíssimas e garantir assim que a sua amostra fique melhor armazenada e melhor conservada. Então, o exemplo seria o Ultra Freezer aqui. Então, se você vai trabalhar com amostras sensíveis, por exemplo, amostra de RNA, ou se você está trabalhando com DNA, entretanto, você quer conservar a sua amostra por mais tempo, utilize o Ultra Freezer, que aí vai de mês a ano, né? Então, você pode deixar 1 ou 2 anos dentro do Ultra Freezer, sua amostra, né?
que você vai trabalhar durante um período maior num projeto de pesquisa e, dependendo da qualidade dessa amostra, você vai ter uma perda, mas você ainda consegue trabalhar e utilizar essa amostra para etapas posteriores. E agora, por último, os containers de nitrogênio, a menos 196 graus, né? Aqui você trabalha amostras, em especial amostras celulares, que você precisa replicar esse material. Isto é, você precisa que essas células tenham viabilidade depois de descongeladas. Então, utiliza-se container, né, de nitrogênio. Por exemplo, para o armazenamento de óvulos, para o armazenamento de espermatozoides, para o armazenamento de tecidos inteiros, de organismos, de seres vivos importantes que você vai replicar depois. Então, quando você quer uma viabilidade maior, ou mesmo armazenar por anos e décadas, utiliza-se o container de nitrogênio, ok? Bom, então, com base nas características das amostras, né? Tipo DNA ou RNA, e também o tempo de utilização, né? Quando utilizamos o freezer, ultrafreezer, container de nitrogênio para o armazenamento. Então, com base nas características dessas amostras, quando a gente utiliza cada um desses equipamentos para armazenamento? É a pergunta de número 2. Bom, temos que tomar cuidado quando nós estamos extraindo DNA. O primeiro cuidado tem que ser em relação aos recipientes de armazenamento da amostra. Quando você extrai DNA, você não pode utilizar recipientes de vidro, porque o DNA ele tem afinidade de carga sobre os recipientes de vidro. Então, esses recipientes eles vão ser atrativos ao DNA e o DNA vai acabar se fixando na membrana desses vidros, né? E desta forma você perde material. Por isso que se utiliza material plástico de polipropileno, né? Porque esses materiais, eles são primeiro, o DNA não vai se fixar ao plástico. Segundo, são materiais estéreis e que podem ser descartáveis depois do uso, ok? Então, nós temos desde os microtubos, que são super autoclaváveis e descartáveis, quanto os criotubos, que são tubos que a gente coloca a amostra no menos 80 ou mesmo no container de nitrogênio. Tá vendo? Eles vêm com uma tampinha especial que faz com que a amostra aguente a temperatura e, consequentemente, a alteração de pressão interna, certo? Bom, quais seriam os materiais necessários para a extração do DNA? De equipamentos, nós temos centrífuga, temos um leitor, né, um espectrofotômetro, temos vórtex, temos as micropipetas, ok? E temos também o termociclador. De equipamento ainda, uma cabine de segurança biológica, um banho-maria. Agora, de frascos, né, de tubos, temos aí os microtubos Eppendorf, temos as ponteiras e também as cubetas que vão aqui no espectrofotômetro. Então, isso seria os equipamentos e também plásticos necessários para a extração de DNA de qualquer amostra. A pergunta de número 3 é justamente isso. Quais são os principais equipamentos e descartáveis, né, que são os plásticos, utilizados na extração do DNA? Bom, agora vamos à extração de amostra de DNA, primeiro de tecidos de mamíferos, né? Então, a primeira fase da extração é a digestão da amostra. Imagina que chegou no laboratório onde você trabalha uma amostra de uma biópsia. A biópsia é um procedimento médico onde você retira parte de um tecido para uma análise, seja genética ou morfológica. Então, chegou um pedaço de tecido para você extrair o DNA e fazer uma PCR, por exemplo. Você precisa fragmentar aquele tecido, já que é uma matriz sólida, né? Então, para isso, você utiliza um bisturi, por exemplo, cortando em pedaços menores,
Ou você pode congelar em menos 80 e pulverizar utilizando grau e pichilo. Claro que congelar no menos 80 e pulverizar é muito mais eficiente do que cortar com bisturi, além de ser menos arriscado, porque você não vai estar trabalhando com pérfuro cortante, ok? Então, o ideal é esse aqui. Pega a amostra, congela no menos 80, coloca rapidamente no grau e pichila, a amostra vai estar tão congelada que você vai conseguir facilmente quebrar o tecido em pedaços bem pequenos, que é a primeira fase, ok? Logo em seguida, você adiciona nessa amostra uma enzima chamada proteinase K. Foi uma enzima primeiramente isolada de fungo, claro que hoje em dia ela é produzida por biologia molecular, e ela tem uma função muito interessante que é quebrar, né? Desnaturar as proteínas que compõem essas células que estão ali no tecido. Então, ela vai rompendo essas células porque vai quebrando essas proteínas, né? Também faz com que o DNA se desprenda das histonas, porque é uma proteinase K, vai quebrar inclusive as próprias histonas, que são aquelas proteínas que enovelam o DNA. Então você mistura novamente, você pega a amostra já pulverizada ou fragmentada, mistura com proteinase K, que é uma enzima, e bota no banho-maria a 50 graus, que é a temperatura que a enzima funciona, de 8 a 16 horas. Então, você pode colocar no final da tarde e só trabalhar no outro dia. Ok? Enquanto isso, a proteinase K está digerindo o tecido, quebrando as proteínas, liberando o DNA. Bom, depois de 16 horas, aí você estabelece o método de extração. Gente, existem diferentes métodos de extração de DNA. Existem métodos sofisticados, por exemplo, métodos que utilizam colunas de sílica. As colunas de sílica elas têm um formato muito parecido com um Eppendorf, como esse daqui, ó, como um microtubo, né, de 1,5, e ela vem com uma película de sílica, isso mesmo, sílica. E aí, o DNA, você passa a amostra por essa sílica, lava a amostra com algumas substâncias, né, com fenol, com cloroformo e com álcool, e o DNA fica fixado na sílica, porque o DNA tem atração pela sílica. Ele tem carga negativa, a sílica tem carga positiva, ele fica fixado. Depois você passa um tampão que desliga ele da sílica. Isso é um método, obviamente, mais rico, né? Porque cada coluninha dessa vai custar de 10 a 15 reais. Existe ainda um outro método chamado método de beads magnéticos, né? Um método muito interessante que usa sílica também, entretanto, em beads, que são pequenas esferas magnéticas de metais. Então, você reveste essas esferas com a sílica, a indústria já faz isso para você, e aí, ao invés de você passar na coluna, você mistura o DNA com esses beads, com a sílica, e depois com um magneto, não é? Com um ímã, você separa o DNA do líquido, lava, separa de novo, e daqui a pouco você lava e o DNA sai puro, certo? Então, você depois tira o que é metal do que é DNA. Super caro também, né? Então, cada extração aí, pelo menos 10 a 15 reais por extração você gastaria, ou mais, ok? Agora, eu vou falar do método caseiro, obviamente. Quando nós tivermos oportunidade, através de um mini curso ou através de uma outra disciplina também, não é? Nós trabalharemos o método caseiro, que é o método de extração com fenolclorofórmio, tá certo? Então, como funciona? Nós temos a solução chamada solução de fenol, cloroformo e álcool isoamílico. Você prepara essa solução. Você pega 25 partes do fenol, 24 do clorofórmio e uma de álcool isoamílico. Mistura, você tem a solução fenol-clorofórmio. E aí você adiciona essa solução de fenol-clorofórmio na sua amostra. Naquela amostra lá que estava com a proteinase K, ok? E aí, o que acontece? O fenolcloroformo ele separa as proteínas por terem afinidade a solvente orgânico. Então, proteína vai se ligar em solvente orgânico, como o fenol e como o cloroformo, certo? As proteínas elas ficam na fase hidrofóbica
O clorofórmio também ele é um agente desnaturante de proteína, então além de se ligar nele, desnatura, e quando a proteína desnatura, ela vai perder estrutura e ela fica no estado agregativo, que é bom para a gente aqui, porque a gente quer separar ela do DNA. E aí o álcool isoamílico ele serve para evitar a formação de espuma na amostra, ok? Então, como funciona? Você pega essa solução, coloca lá dentro da sua amostra com as células rompidas, né? Então, você bota um volume. Então, se você tem 500 microlitros de amostra, bota 500 microlitros de fenol clorofórmio, que é um volume. Agita vigorosamente com a mão e depois passa no vórtice. Você vai ver que vai ficar branquinho, quer dizer que você misturou bem, certo? E as proteínas já estão desnaturando. Por isso que você viu que a amostra que era incolor ficou branca, porque as proteínas estão desnaturando. Depois você centrifuga a 1700 G por 10 minutos. E é isso aqui que você vai encontrar, olha. Na parte de baixo, nós temos a solução orgânica, certo? Que é composta pelo fenol clorofórmio. Vai ter os lipídios aqui bem solubilizados, tanto que você vai ver que vai ficar branquinho, branco não, perdão, transparente. Aí você vai ver aqui, olha só, que tem como se fosse um botão boiando aqui no meio entre os dois líquidos. Aqui são as proteínas que estão interagindo com o fenol, ok? Então, separou as proteínas. E a parte transparente de cima, a fase que nós chamamos aquosa, é onde está seu DNA, ok? Certo? Então, você vê que a gente separou lipídios embaixo, proteína no meio e DNA na fase aquosa. Qual é a fase que nos interessa? A de cima. Então, nós vamos tirar com cuidado essa parte de cima aqui, certo? Então, tiramos com cuidado só a parte de cima, usando uma micropipeta, sem tocar na parte branca, ok? Porque se tocar vai contaminar sua amostra de DNA com proteína e você só quer DNA. Então, tira essa parte de cima. Pronto. E agora você chega para a terceira fase, onde você vai precipitar o DNA com etanol, certo? Então, você vai colocar meio volume de acetato de amônio, certo? Mais 2 volumes de etanol absoluto bem gelado, ok? Você vai utilizar o etanol absoluto bem gelado aqui nessa fase, certo? Claro que você já vai ter guardado o etanol dentro da geladeira, não é? No congelador, para que no dia do seu experimento ele esteja bem gelado. Você só tira na hora de colocar aqui, certo? Então, você misturou o acetato mais 2 volumes de etanol absoluto naquela amostra de DNA que você tirou. Você tirou essa parte aqui, ó, que é o DNA, passou para cá e misturou com isso aqui, certo? Você centrifuga agora, de novo, 1700 G por 2 minutos. E aí o resultado que você vai ver é um pellet. Pellet é uma agregação, que neste caso é de DNA. O DNA, na presença do etanol absoluto bem gelado, ele condensa, ele fica no estado sólido, ok? Olha só aqui, ó, um pelletzinho branco. Isso aqui é o DNA, você consegue visualizar o pellet de DNA. Aí você vai jogar tudo fora com muito cuidado para você não jogar fora o seu pellet. E agora você ressuspende a amostra de DNA utilizando um tampão, por exemplo, o tampão TE, que é o Tris-EDTA, certo? Antes disso, deixa eu só corrigindo aqui, né? Antes de ressuspender, aquele pellet de DNA que saiu aqui da fase de acetato, primeiro você ressuspende ele em etanol 70%, certo? Também bem gelado. Aí você vai centrifugar de novo, o pellet vai formar novamente, você vai jogar o etanol 70% fora, e aí sim ressuspende com tampão TE. Então, vou repetir tudo de novo. Adicione acetato de amônio e 2 volumes de etanol absoluto aqui, né, junto à sua amostra de DNA, centrifuga, vai formar o pellet, joga tudo que é líquido fora, coloca etanol 70 aqui, certo? Centrifuga de novo, vai formar novamente o pellet, joga fora o etanol 70 e aí sim ressuspende com Tris-EDTA ou com água, certo? Lembrando que depois de ressuspender, você tem que colocar o DNA a 65 graus Celsius para que ele volte à sua forma líquida, solúvel em água, no caso, tá bom? Então, assim você tem a sua amostra de DNA a partir de células
de tecidos de mamíferos. A questão 4 é descrever passo a passo como ocorre a extração de DNA a partir de células de amostra de tecido utilizando o método fenolcloroforme, que foi o método que eu ensinei agora. Bom, na amostra de sangue, a primeira fase, obviamente, é a coleta do sangue, né? Então, você vai coletar o sangue com EDTA ou com citrato de sódio. Não pode utilizar heparina, porque heparina é uma molécula orgânica que inibe as reações em cadeia da polimerase lá na frente. Então, se você for tirar o sangue com heparina, lá na frente você não consegue fazer PCR, porque a heparina fica na amostra como contaminante e vai inibir a reação de PCR. Então, use EDTA ou citrato de sódio. E aí você pode acondicionar a amostra por até 7 dias, olha, a 4 graus Celsius, ou durante anos, utilizando o nitrogênio ou menos 80. Bom, se você vai extrair DNA da amostra de sangue, com certeza deve ser das células sanguíneas, né? Então, como que faz para obter as células sanguíneas, né? Os leucócitos, as células brancas do sangue. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é centrifugar a amostra, né? Onde você vai ter duas fases, não é? Onde tem a fase líquida em cima e a fase sólida embaixo. A fase líquida é o soro, você vai jogar fora, vai ficar só com a fase sólida, onde vai ter um botãozinho vermelho. Ali tem as células vermelhas e também as células brancas, que são as células que nós queremos, que nós chamamos de leucócitos. Aí você coloca um tampão de Lise para romper as células vermelhas, que é um tampão de tris-HCl, cloreto de magnésio e cloreto de sódio. Bom, aí você centrifuga novamente e aí vai ocorrer a lise da célula, né? Das células vermelhas. Você vai ver que o meio vai ficar vermelho e o pellet formado, uma correção aqui, ó, o pellet tem que estar branquinho, tá? O pellet formado vai ficar branco, que é o pellet de leucócito. Aí você joga o que é vermelho fora, né, que é o líquido, onde foi as células vermelhas lisadas, e fica só com o pellet branco, que é as células que você deseja, que são os leucócitos. Bom, aí daqui para frente é muito parecido com o que você viu lá na extração de DNA de amostras de tecidos de mamíferos. Você adiciona um tampão que vai a proteinase K junto, né? Essa proteinase K ela é incubada por até 12 horas, a 55 graus, para que ela rompa os leucócitos, as células. Aí você adiciona, junto a essa amostra, 210 microlitros de tampão tris-EDTA, mais 240 microlitros de cloreto de magnésio, incuba por 15 minutos, né? E em seguida agita. E aí você adiciona aqui, olha só, o etanol absoluto, né? Aqui está faltando, que eu estou observando agora, está faltando a etapa de adição do fenolcloroforme, que é a etapa bem aqui, ok? Então, se você observar na sua apostila, essa etapa aqui, olha, de adição do fenolcloroforme não está aparecendo ali, ok? Mas antes de centrifugar aqui, né, você precisa romper e separar o DNA do restante do material utilizando o fenolcloroforme. Então, façam essa correção aí. E aí, beleza. Daqui para frente, você adiciona o etanol absoluto, pega só a parte que te interessa, lembra? Que é aquela parte branca, a parte de cima, né? Adiciona o etanol absoluto bem gelado, centrifuga. Depois vai formar o pellet, adiciona o etanol 70%, centrifuga de novo e depois solubiliza com tris-EDTA ou com água. E deixa no banho-maria por 1 hora, 37 graus. Ou você pode deixar, como nós fizemos aqui no anterior, a 65 graus por 15 minutos, ok? Então, ou 1 hora, 37 graus, ou 65 graus por 15 minutos é suficiente para solubilizar o DNA. E assim você tem a amostra de DNA obtida
a partir de uma amostra sanguínea. Pergunta número 5 é descrever o passo a passo da extração da amostra de DNA de sangue, ok? Chegamos à extração de DNA de amostra bacteriana. Então, você tem a amostra bacteriana, o pellet bacteriano, você centrifugou a amostra, tem aqui só as bactérias. Você vai adicionar SDS, que é o dodecilsulfato de sódio, mais proteinase K. Proteinase K rompe as membranas, né? A proteinase K quebra as proteínas de membrana, e o SDS ele rompe membranas, é um sabão que rompe membranas, né? Um detergente. Então, você adiciona, incuba a 37 graus por 1 hora, né? Sem agitar, e depois, em seguida, você adiciona a solução de fenolclorofórmio, agita bem no vórtex, centrifuga e aí você tem de novo aquela formação de fase. Você vê que daqui para frente é tudo a mesma coisa, independente do tipo de amostra. Você pega a fase aquosa, que é a fase de cima, onde nós temos o DNA. Aí você vai adicionar o etanol absoluto e também o cloreto de sódio, perdão. Centrifuga, tem o pellet, lava esse pellet com etanol, centrifugando de novo. E por último, o pellet que ficou, você ressuspende com o tampão tris-EDTA ou água, né? Tanto faz. E a RNase, que é uma enzima que você pode adicionar aqui, que vai quebrar o RNA, deixando a sua amostra 100% de DNA, tá bom? Geralmente, nós não temos RNase para colocar no final de cada extração de DNA. E considerando que o RNA ele é muito sensível à luz, então você deixa no banho-maria, o RNA vai ser degradado naturalmente, por fim você tem a sua amostra de DNA. Lembrando que para solubilizar aqui, sempre há a incubação no banho-maria a 65 graus por 15 minutos ou 37 graus por 1 hora, tá bom? É a última fase. Pergunta de número 6 é descrever o passo a passo da extração de amostras bacterianas, de DNA de amostras bacterianas. E agora, eu tenho a amostra de DNA. Como que eu vou saber quanto de DNA eu extraí e qual a pureza do DNA? Para isso, nós usamos o método de espectrofotometria. O DNA ele absorve luz no comprimento de onda de 260 nanômetros, enquanto o RNA no comprimento de onda de 230 e as proteínas em um comprimento de onda de 280. Bom, o que é o comprimento de onda? A luz ela é um espectro eletromagnético, né? Então, ela trabalha dentro de um comprimento de onda. Cada amostra, seja de DNA, RNA, proteína ou qualquer outra amostra, absorve luz dentro de um comprimento específico. E aí, com base nesta capacidade de absorção de luz, nós conseguimos definir a quantidade da amostra. Quanto mais luz ela absorver, quer dizer que mais amostra tem. Quanto mais luz passar por ela, quer dizer que menos amostra tem. Ok? E aí é muito fácil. Eu pego aí 10 microlitros da amostra, coloco em 490 microlitros de água ultra pura. Então, quer dizer que eu fiz uma diluição aqui, não é? Com um fator de diluição, certo? Que é 1:50. E misturei, então, somente minha amostra de DNA, que eu isolei, com água. Diluí 1:50. E aí eu levo ao espectrofotômetro. No laboratório nós temos 2 espectrofotômetros, ok? E lá no espectrofotômetro eu vou fazer a absorbância de luz em 260, 230 e 280. E aí eu vou achar os resultados, ok? Primeiro, para achar a concentração do DNA, eu pego a leitura em 260, o valor que vai me dar de leitura, setando aqui o equipamento para 260, vezes 50, que é um fator próprio aqui do cálculo para DNA, vezes o fator de diluição, que coincidentemente aqui faz 50 também, tá bom? Então não confunda o 50 da diluição, 1:490 é 1:50. Quer ver? Pega 500 e divide por 10, vai dar 50, tá bom? Então, a absorbância em 260 nanômetros, vezes 50, que é da fórmula, vezes, coincidentemente, o outro 50, que é da diluição.
Nisso você vai ter a quantidade de DNA, certo? Então você vai ter a quantidade de DNA em micrograma por ml, certo? Quanto de DNA tem. E a pureza é muito fácil, você pega o resultado que deu de densidade ótica do DNA em 260, né, a absorbância em 260, a absorbância da proteína em 280, que possa estar ali na sua amostra, divide o DNA pela proteína, o resultado do DNA pelo resultado da proteína, você vai ter o resultado de pureza na relação DNA-proteína que nós chamamos. Então, os melhores resultados devem estar maior que 1,8. Então, quando você dividir a absorbância, que é o resultado que o equipamento dá, do DNA pela absorbância da proteína, se der maior que 1,8, quer dizer que tem mais DNA do que proteína ali, e a tua amostra está pura. A mesma coisa aqui, olha, a absorbância do DNA pela absorbância do RNA. E aí, se tiver acima de 1,8, ó, joinha para você, quer dizer que você fez o procedimento corretamente e você tem, então, um DNA puro, tá bom? Se tiver abaixo, aí você já sabe que sua amostra não está pura. Se a sua PCR não der certo lá na frente, é porque sua amostra está contaminada, você tem que repetir a purificação do DNA, tá certo? Então, aqui a pergunta de número 7 é descrever passo a passo como ocorre a determinação da concentração e pureza do DNA extraído. É importante vocês usarem essa fórmula aqui e fazer alguns ensaios, ok? Porque isso aqui, obviamente, vai cair na nossa avaliação. É importante você saber calcular. E eu vou falar para vocês que o equipamento, você já coloca a fórmula e ele calcula automaticamente. Mas como nós somos raiz, né? Fazemos tudo no manual para que você possa aprender, então é importante você saber executar essa fórmula que é muito simples, ok? Tanto essa quanto essa. É só multiplicação e divisão. Então, a pergunta 7 é como que faz essa determinação de concentração e pureza, certo? Do DNA extraído. Bom, e aí você pode visualizar o seu DNA também, que você extraiu, a partir da análise em gel de agarose, né? Então, você vai trabalhar aí com um padrão de gel de agarose, que vai de 0,8 a 1% de agarose, tá bom? E como marcador, você vai usar aí um padrão de 100 a 1.500 pares de base. Eu não vou explicar aqui como funciona a eletroforese, porque ela é alvo da nossa próxima aula, tá bom? Mas fiquem ligados que nós vamos falar novamente como faz para correr o DNA no gel, por que nós fazemos, como fazemos, quais são os achados, quais são os resultados, tá bom? Bom, pessoal, essas aqui são as nossas referências, ok? Se vocês querem saber um pouco mais, pegue esse guia da Embrapa aqui, que eu me baseei bastante nele. É só clicar aí no link que está na descrição do vídeo, tá bom? E aí você vai ter acesso a um material muito interessante lá da Embrapa, tá? Nos vemos, então, na nossa próxima aula e até mais.